pessoal, hoje eu irei falar sobre a Hyundai Tucson 2.0 ano 2010. Carro esse na sua versão GLS, né? Que era topo de linha antes da V6, né? Que era topo da Tucson na época. Vamos listar primeiro os pontos positivos, depois vamos para os pontos negativos. A priori, o ponto positivo principal do carro que eu observo é a questão da posição de dirigir. A posição de dirigir desse carro é muito boa, ela é muito alta e dá uma sensação de segurança enorme. E querendo ou não, pega um gancho na onda, né, do SUV que está no nosso Brasil, né? O mercado basicamente está com uma grande aceitação de SUVs. E a Tucson, apesar de ser um projeto mais antigo, datado de 2005, 2006, ele ainda está bem de encontro com essa nova onda dos SUVs. Então, posição de dirigir excelente, ângulos de ataque dos para-choques traseiro e frontal também excelentes para transpassar obstáculos, rampas. Você nunca vai ver esse carro batendo em qualquer tipo de rampa, de jeito e maneira. É um carro excelente em termos de sensação de segurança, a posição de dirigir, pela altura do carro, enfim, excelente. Um segundo ponto positivo, que acho que é a característica da Hyundai, né? Os carros têm uns ar-condicionados excelentes. Aqui na Hyundai Tucson não é muito diferente, né? Ar-condicionado gela pra caramba, supre bastante o carro. Então, para quem gosta de um ar-condicionado, pode comprar sem nenhuma dúvida. Outro ponto positivíssimo, né, do carro é a questão do conforto, principalmente em estradas. Na cidade, você sente um pouco a suspensão dura, né? Eu acho que poderia ter um acerto melhor da Hyundai na época, né, de ter trazido o carro um pouco mais macia a suspensão. Ela é um pouco rígida, então você sente bastante os percalços do dia a dia, né? As ondulações, então você sente bastante, o que não se espera teoricamente de um carro mais alto. Mas é uma suspensão que, principalmente em estradas, é excelente, cara, muito excelente. Você pode fazer curvas em alta velocidade, média velocidade, e o carro se comporta como um carro mais baixo, muito em virtude dos pneus largos, né? E também muito em virtude da questão da suspensão um pouco mais firme. Então, segurança em estrada, excelente. Eu diria até que esse carro ele foi feito para a estrada, porque o conforto que proporciona aos passageiros e ao condutor é excelente, excelente de verdade. Você se sente num carro extremamente confortável e sólido. Outro ponto positivo do carro, eu diria que é a questão do desempenho. Eu diria que é um ponto positivo e um ponto negativo, mas eu diria que no ponto positivo é que, no geral, apesar de não parecer, um motor 2.0 dá conta do carro, principalmente em cidade. Você não sente aquele desempenho, não, a falta de desempenho, não é aquela coisa espetacular, claro, mas é um motor que dá conta do recado, viu? Anda bem, tem uma boa agilidade e saída de sinais, muito em virtude da relação de marcha da primeira marcha do câmbio automático ser bastante curta. Então você tem uma agilidade excelente do carro no dia a dia. Outro ponto positivíssimo do carro se trata da questão da ergonomia no geral do carro, as soluções inteligentes da época da Hyundai. Ele é muito versátil. Essa questão do vidro traseiro ser basculante, os bancos traseiros eles rebaterem, tem várias utilidades o carro, entendeu? Ele acaba se tornando um carro extremamente versátil. Você pode transportar carga, até pela questão dele ser o tipo de carro misto, né? Você pode transportar carga com o banco de trás ajeitado, né? Até porque quando você rebate o banco traseiro ele fica praticamente plano, né? Então você tem uma sensação de um carro extremamente versátil. Você pode utilizar ele para diversas finalidades. Então vale muito a pena em virtude do valor do carro. O valor do carro é muito baixo pelo que ele oferece, a quantidade de situações que você pode utilizá-lo. Então é muito bom o Hyundai Tucson.
na questão da versatilidade, principalmente para a família, né? Você tem família, vai carregar muita mala, família cheia, né? Muita gente, você consegue carregar as bagagens de todo mundo e ao mesmo tempo transportar todos com muito conforto. Outra questão muito positiva do carro é referente à confiabilidade mecânica do carro. Até nos grupos de Facebook, ou que seja, chamam ela de bruta, de um dinossauro, mas um dinossauro que é no sentido de que ela é extremamente casca grossa, não tem problema mecânico. Esse motor é bastante confiável, apesar de ter correia dentada e tal, que tem uma certa manutenção, mas no geral ele não dá problema. Problemas que ele dá é problemas corriqueiros, como qualquer outro carro, como a junta da tampa de válvulas, que é normal em todo carro vazar depois de uma certa idade, mas nada de outro mundo. O câmbio também é muito robusto, apesar de ser 4 marchas, mas ele tem uma robustez enorme. Não tem nenhum tipo de comentário negativo do câmbio, né? Um câmbio bastante resistente e que não dá problema. Basta somente trocar o óleo do câmbio e você não vai ter nenhum tipo de problema. Agora vamos para os pontos negativos. Eu acredito que se você está vendo esse vídeo, você já deve ter visto outros, e todos só falam ou falam bastante do consumo, e não é exagero. Realmente esse carro consome muito, muito mesmo. É um consumo assim que depende muito do uso? Depende muito do uso. Por exemplo, num uso como esse aqui, que é cidade, mas ao mesmo tempo você consegue desenvolver o carro, você não fica reduzindo para a primeira, segunda, terceira marcha, esse tipo de coisa, você mantém a quarta marcha estável. É um carro altamente tranquilo no que se refere a consumo. Mas se você pega trânsito pesado, para e anda, você vai sentir bastante o consumo. Então ele faz coisas de 6, 6,5, 7 numa situação como essa. Mas no geral não é um carro econômico. Isso se deve a vários fatores, né? Peso, câmbio de 4 marchas, que tem relações não muito adequadas para todas as situações. São vários fatores somados que fazem o consumo não ficar tão interessante. Mas que tem forma de contornar, tem, até pela questão do valor do veículo. Você deve com certeza levar isso em consideração, né? Então, no geral, o consumo é bastante alto. Na estrada ele chega a fazer uns 10, 9,5, 10. Então é um consumo que, convenhamos, não é para todo mundo, mas que dá para contornar se você fizer os cálculos, principalmente referente ao custo do veículo. Entendeu? Se você roda pouco, roda em finais de semana, tudo bem. Mas se você que roda todos os dias, pega trânsito travado, você vai sentir bastante consumo. Outro ponto negativo, que até é um pouco entendível dado a idade do carro e o projeto, é o câmbio de 4 marchas. Ele tem relações que você sente assim que ele fica um pouco perdido em qual marcha ele deveria estar. Então a primeira é extremamente curta, a segunda você pode equivaler como uma primeira de muitos outros carros, né? Então é uma situação um pouco complicada, porque a relação de marcha dele é bem espaçada, até pela questão da quantidade de marcha, né? São 4, então é normal. Mas o consumo vai muito ligado ao câmbio, né? E o peso do carro. Mas o câmbio ele tem uma parcela significativa no que se refere ao consumo. Em estrada, então, é aí que você nota ainda mais que o carro deveria ter uma quinta ou sexta marcha. Pelo menos uma quinta marcha já seria de bom tamanho para esse carro. Mas você nota de forma bastante clara que se tivesse uma quinta seria bem mais econômico, né? Porque, por exemplo, você está a 100 km por hora, ele já está batendo a 3.000 RPM, entendeu? Então o motor ele fica numa situação em que ele fica em rotações elevadas demais para a velocidade, tendo em vista essa questão da relação de marcha, que não tem muito o que fazer quando você tem tão poucas marchas, não é isso? Mas ao mesmo tempo tem que se levar em consideração, assim como eu falei agora há pouco, que apesar de ser de 4 marchas, o câmbio ele é extremamente confiável.
Então é algo que você se acostuma e tal, que com a relação de marcha um pouco estranha, mas ao mesmo tempo você não pode deixar de notar que o consumo piora bastante em virtude da relação de marchas não muito adequada. Outra questão do carro que é inegável, é impossível você não notar, principalmente se você nunca entrou em uma Tucson, é a sensação de envelhecimento do projeto. Dá para notar de forma bastante clara que é um carro datado de 2005, 2006. Pelo visual no geral do carro você nota isso, entendeu? Não é algo que você tem uma correlação de um carro mais moderno, mesmo sendo mais antigo, como é o caso de um New Civic 2008, 2007, que querendo ou não esse carro vendeu na mesma época de um Civic. Então você nota o envelhecimento do projeto. Não é algo que você passa reto, não. Você entra e vê, nossa, esse carro é mais antigo, é nítido. Então tem seus lados bons, tem seus lados ruins de ser um projeto antigo. O lado ruim principal é no que se refere ao design do interior, o design do exterior também, né? É um carro que, na minha opinião, frontalmente falando, né, eu acho a dianteira dele envelheceu muito, enquanto a traseira eu ainda acho bonita. É questão de gosto, né? Algo subjetivo, mas a gente não pode fechar os olhos para isso, né? Querendo ou não, todo mundo quer ter um carro bonito e bom. Então eu acho que envelheceu bastante a Tucson. Outro ponto negativo é no que se refere à direção hidráulica desse carro. A direção dele é bastante pesada, não adianta trocar óleo da direção hidráulica, apesar de eu recomendar trocar, né? Mas é algo característico do carro mesmo, ele vai ser uma direção dura, não é um carro para você dirigir com a mão, de forma alguma. Você vai ter que sempre usar as duas mãos para fazer as manobras, e isso, como em todos os carros, né, você nota de forma mais fácil em baixas velocidades, né? Em mais alta velocidade é dura, mas é menos. Mas em baixa velocidade, para fazer baliza, esse tipo de coisa, você nota bastante o peso da direção. Então, pessoal, eu fiz um panorama geral da minha opinião do dono, né? Da vivência com o carro no dia a dia. No geral, eu recomendo a compra, principalmente se você tem família, né? Precisa carregar bastante bagagem, precisa carregar muita gente, você tem que utilizar o carro de vez em quando para fazer outros tipos de uso, como carregar peso, carregar muita tralha. Então ele é muito versátil, o carro, muito versátil. Eu só não recomendo para pessoas que pegam trânsito pesado diariamente, né? Porque você vai sentir o consumo, não é algo que você não vá sentir, realmente é bastante pesado, né? Mas que no geral, pelo conforto do carro, o tamanho, até você releva, mas não dá para deixar de notar isso. É um carro familiar e um carro extremamente versátil para todas as situações, inclusive pegar trechos de terra pelo ângulo de altura do carro, esse tipo de coisa. Tem várias aplicações para o carro, e se você não ligar um pouco para o projeto antigo, né, você vai se dar bastante bem com o carro. Você não vai ter nada gravoso, é um carro confiável, é um carro que não dá problema, é um carro robusto, como chamam ela de bruta, né? Realmente ela faz jus a esse adjetivo. Realmente ela é um carro extremamente bruto, aguenta o rojão, e pelo valor que o carro se encontra hoje em dia, né, valor de mercado, então não tem nem o que se falar do quanto que vale a pena, né? Então recomendo o carro. Os pontos negativos são facilmente ultrapassados pelos pontos positivos, tá bem? Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilha, ativa o sininho para novas notificações de vídeos novos, e até a próxima, pessoal.